Graça e paz. Nós estamos estudando esse livro de Daniel, nesse capítulo 5, versículo 13 e o versículo 14. E o questionamento é, por que quando Daniel falava, as pessoas o escutavam? Nós já falamos duas características, agora nós vamos falar mais duas. Por que quando Daniel falava, o povo escutava? E assim também tem que ser na nossa vida. E o versículo 13 e o versículo 14 desse capítulo diz assim: Então Daniel foi introduzido à presença do rei, levou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. O rei então aqui sabia dessas características que Daniel tinha, já tinha um conhecimento de quem era Daniel. E observa então que por que quando Daniel falava, as pessoas escutavam. Então essa terceira característica era o caráter de Daniel. As pessoas o escutavam por causa da sua integridade. Daniel permaneceu irrepreensível e digno de confiança mesmo quando teve que censurar os reis. Se nós voltarmos aqui lá para o capítulo 2, quando Daniel teve que falar para o rei sobre o sonho que ele havia tido. Então Daniel consegue revelar ali para o rei. O rei havia mandado matar os seus magos, os seus feiticeiros, mas Daniel chegou àquele homem que estava ordenado para fazer tal coisa, pediu: olha, espera. E Daniel vai e chama mais 3 jovens que estavam com ele ali, seus amigos que vieram, que o rei colocou os nomes deles como Sadraque, Mesaque e Abednego, para que os orassem, ajudassem em oração. Para que fosse então assim, Deus trouxesse a Daniel essa revelação do sonho do rei. Então Daniel foi e revelou o sonho do rei, e o rei o exaltou ao Deus de Daniel, e a Daniel colocou ele como governador dentro da corte. E quando aqueles homens também, aqueles governadores estavam ali vendo então Daniel sobressair, então mandaram que fizesse uma grande estátua para que o rei fosse o Deus daquele local. E todo mundo tinha que adorar. Quando ouvisse tocar a trombeta, teriam que adorar ao rei. Só que Daniel não fez isto. Daniel foi buscar da forma que ele buscava sempre ao Deus dele. E aqueles homens fizeram com que Daniel chegasse à presença do rei, porque estava desobedecendo uma ordem que ali estava dada, que não poderia adorar outro Deus a não ser o rei. Então, essa história de Daniel, com certeza todos já conhecem. E a sentença foi ser jogada ali na cova dos leões. Mas o caráter e a integridade de Daniel, a fidelidade dele ao Deus Altíssimo, mais uma vez Deus o sustentou, provando para aquelas pessoas quem era o Deus que Daniel servia. Por isso que as pessoas o escutavam. Já havia visto experiências na vida daquele homem. Quantas experiências que as pessoas têm visto na nossa vida, que Deus assim nos tem provado,
que tem demonstrado para que as pessoas, olha, realmente este é um servo de Deus, uma serva de Deus. As pessoas vão nos escutar e fazer aquilo que nós estamos fazendo, porque ela vê em nós também atitudes e vê em nós Deus agindo na nossa vida com verdadeiras ações. Por isso que Daniel tinha esse poder na sua palavra, de expressar, de falar, porque ele tinha o diálogo com Deus. Quantas vezes nós temos essa intimidade de orarmos, de buscarmos a Deus, ou nós vamos, ou às vezes isto é o que mais acontece, vamos à presença de Deus só no momento das nossas necessidades. Quando nós estamos de uma forma tranquila, boa, ainda tudo correndo bem, nós não vamos com a mesma intensidade quando nós estamos passando por provações. Por isso que às vezes é necessário estarmos sendo provados por Deus, porque assim ficamos mais próximos dele. A quarta característica, porque as pessoas escutavam a Daniel, é a importância. As pessoas nos escutam porque nos identificamos com as suas necessidades. Daniel viveu com os babilônios e identificou-se com as suas lutas e com os seus estilo de vida. Sabe, às vezes nós não damos tal importância para as pessoas, porque às vezes nós queremos as julgá-las, porque fica mais fácil e nós o afastamos de nós. Porque requer de nós, então, a responsabilidade de estarmos íntimos com Deus, para, como os frutos do Espírito que há dentro de nós, que é a mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, o amor, fazer com que isto floresça e as pessoas vejam. Nós não queremos fazer tal coisa, porque às vezes também estamos mais preocupados com as coisas deste mundo ou com a nossa vida em si, sem preocupar com que nós somos uma carta lida, como a palavra de Deus nos diz, pelo mundo, pelas pessoas lá fora. O que ela vai dizer sobre a minha pessoa, o que eu sou como servo de Deus, como filho. Daniel dava essa importância para aquelas pessoas da Babilônia. Ele tinha esse cuidado, esse amor. Como eu e você estamos, como esse cuidado e amor? Poderíamos falar mais coisas, né, em relação a essas características que nós já dizemos até aqui, essas quatro, que é o relacionamento, o sacrifício que nós precisamos, o caráter que acabamos de dizer, e agora essa importância. Mas observa ao seu redor, ao seu vizinho, ao seu amigo, ou aquelas pessoas que você vai encontrar pela primeira vez, ou que você passe pela rua. Qual a importância que você dá a elas? As pessoas às vezes também nos escutam por causa das nossas atitudes. Que esse dia possamos refletir sobre esses dois caráteres de Daniel, as duas características dele. É o caráter e a importância que nós precisamos dar às pessoas. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês nesse dia. Que venha dar a sabedoria e o discernimento para viver uma vida pronto para servir, honrar e glorificar o nosso Deus. Que Deus abençoe você e a sua família. Em nome de Jesus. Amém.